Olá, meu nome é Lisa Andrews, sou diretora e curadora de roteiros do Festival Brasileiro de Cinema Celular em Nova York, que leva novos diretores para Cannes. Essa iniciativa é patrocinada por instituições americanas que ajudam diretores de cinema de vários países a se qualificarem para festivais internacionais. Pedimos a vocês que, por favor, assinem o nosso canal aqui no YouTube para que consigamos este tipo de patrocínio para continuar educando os diretores brasileiros gratuitamente. A nossa aula de hoje é sobre a estrutura desses filmes. Então, começando do zero, esses filmes vão ser apresentados em cinema, passados nos programas de TV aqui em Nova York. Então, não se esqueçam, eles têm que ser gravados na horizontal, formato YouTube, número um. Número dois, eles têm que ser gravados em celular, mas são permitidas algumas imagens. Às vezes você está contando uma história antiga que tem uma imagem de câmera normal, ou até mesmo modernamente você quer fazer algo agora com uma percepção diferente, um ângulo que pode ser filmado num drone. Tudo isso é permitido, desde que 70% do filme seja gravado em celular. Aí essas outras imagens, ou de um drone, ou de outros arquivos, podem ser usadas, tá? De qualquer outra mídia, câmeras embaixo d'água, o que você conseguir. Para as pessoas que às vezes precisam de uma imagem difícil, que não conseguem fazer pessoalmente, a nossa sugestão é a seguinte: vocês não podem comprar as imagens como stock vídeos, stock photos, né, que são vendidas ou até pegas da internet, né, emprestadas. E nada disso é permitido. Todos os direitos autorais, os copyrights, são de responsabilidade do diretor, não do festival. Então, não cometam erros por aí de roubar uma imagem da internet ou de comprar uma imagem, porque se isso realmente for descoberto, não só vocês serão desqualificados, mas podem sofrer algum tipo de processo legal. Então, não usem isso, tá? O que pode acontecer de vez em quando é, se vocês precisarem uma dessas imagens muito difíceis, às vezes algum colega do próprio festival ou algum outro cineasta possui aquela imagem. Então, se você entrar em contato com aquela pessoa, pedir permissão de uso e colocar o nome da pessoa nos créditos como imagens extras do cineasta tal ou do arquivo tal da Globo TV, não há problema algum, desde que esteja dentro daqueles 30%. Vocês não podem montar um filme quase inteiro com imagens de arquivo. Outro fator muito importante é que hoje em dia, quando se faz um roteiro, né, nós pedimos que o filme seja feito dentro de 3 minutos, pode passar um pouquinho com os créditos, mas não pode chegar a quatro, e o filme em si não deve passar mais de 3 minutos, tá? Isso pode desqualificá-los. Agora, é muito normal hoje em dia, as pessoas escrevem uma história genérica, né, um roteiro, e jogam na inteligência artificial, seja o Gemini ou o Chat, ou o que quer que vocês utilizem para organizar, não só embelezar as palavras, a narração, ou dar sugestões de imagens ou de música, mas também para dividir o tempo, principalmente quando é algo curtinho, como esses mini curtas de 3 minutos. E está tranquilo, não há problema algum. Então, para quem não sabe ainda fazer isso, a sugestão é que você escreva alguma coisa e aí, ao entrar na artificial, você, quando eles pedem o que você quer, você pode dizer criar um roteiro baseado na seguinte história, dois pontos, e aí você joga a história inteira ali, pode colar a história inteira. Não recomendo que peçam para a inteligência artificial criar a história para vocês ou o roteiro. Não há proibição da nossa parte como concurso, mas normalmente a coisa fica um pouquinho mais solta. Então, se vocês têm uma ideia na cabeça, joguem ali e vejam aquela primeira impressão. Mas é o que eu quero comentar que sai realmente um produto bem bonito, né? Vai aparecer um título sugerido e depois vem cena um, cena 2, e aí sempre acontece, por exemplo, cena um e a moral da história. Um exemplo aqui de um roteiro: infância e adolescência, dependência de medicamentos. Só que isto que a inteligência artificial nos dá, esse resumo do que vai aparecer na cena, ela não é vista nem ouvida pela produção final, o filme final. Então,
eles te dão esse título para que você tenha ideia do que é a coisa mais importante a se fazer naquela cena. Então, normalmente vem cena um e um título. Depois, tempo de 0 a X segundos, ou aqui no caso, 1 minuto. Então, a sugestão da inteligência artificial para esse roteiro foi que 1 minuto inteiro seja destinado ao seguinte: vídeo e imagem. Então, vem aqui ideias. Imagens da pessoa tal, brincando, seguidas de cenas desta pessoa tomando medicamentos. Daí, faça um close-up nos frascos de remédio. Daí, faça um close-up nos olhos da pessoa. Exemplos por aí. E depois, enquanto essas cenas estão passando, as cenas que eles chamam de vídeo e imagens é o que eles estão sugerindo que você capture como cineasta. As cenas, as imagens que você vai capturar no seu celular. E enquanto isso, eles deram a sugestão de que seja uma narração. Enquanto isso, dizendo: desde a infância, minha vida foi marcada por doenças severas. O medicamento tal causava tal efeito colateral, e daí vai. E enquanto isso, aquela imagem está passando. Eu sugiro que vocês peguem esta primeira sugestão, mas não deixem paradas ali. Vocês têm que realmente olhar e imaginar, vocês que conhecem a história, se aquela sugestão, número um, se as imagens são viáveis de se obter. A inteligência artificial vai te dar o que ela acha ideal, mas ela não sabe se você é o Spielberg ou se você é alguém em casa tentando fazer uma imagem com o seu telefone, mesmo que você coloque no input do pedido que é para celular. Então, tem essa falha que a gente observou em vários outros festivais, que quando se pede a inteligência artificial para fazer isso, tem essa falha. Eles te colocam o ideal sem saber o quanto aquilo é viável para você. Então, considerem, número um, se essas imagens são algo que você vai conseguir. Em termos do nosso cronograma, não deixe as imagens para o fim. Muita gente tem 1 mês para fazer o filme, digamos, na primeira fase, e aí vai trabalhar no roteiro, vai retrabalhar o roteiro, vai arranjar atores, e aí deixa as imagens, como já estão descritas, para a última hora. E talvez não seja tão fácil capturá-las quanto está aparecendo aqui, ou talvez ao capturá-las você coloque-as com a narração e não goste. Então, recomendo em termos de sequência que vocês analisem esse roteiro primeiramente, mas não passe da primeira semana. Peguem essas 4 semanas iniciais que se tem depois da primeira entrega. Vocês têm um período prévio onde é só mesmo para trocar ideias com os nossos colaboradores, né, os nossos orientadores, e aí vocês chegam a um roteiro inicial que é apresentado para nós do comitê. Não está valendo nota ainda, é só realmente um processo acadêmico, então é totalmente educativo, e a gente vai dar nossas primeiras opiniões, não pessoais, mas baseadas em outros concursos, baseado em normalmente o que o júri leva em consideração. Então, a ideia principal é que vocês possam até mesmo rasgar se não acharem legal, e ainda tem 1 mês inteiro para recomeçar. Mas, para quem recebeu dicas que acham que vão realmente ajudar o roteiro atual, comecem, primeira semana, a fazer esse ajuste de tudo que foi comentado na reunião número um, que é normalmente uma reunião que vai te ajudar a olhar essa inteligência artificial e dizer o que eu estou dizendo agora. As imagens são viáveis e a narração realmente ela está expressando o que eu quero passar. E aí, um outro fator importantíssimo, o tempo. Vamos falar da linha do tempo. A primeira semana, após a primeira revisão, vocês deverão trabalhar no contexto, verificando se as imagens são viáveis e se elas batem com a narração. Semana 2, começar a correr atrás das imagens. Nem que seja amadoramente com seu celular,
já começar a ver se a luminosidade do local que você vai pode ser um local público que nunca tem boa luminosidade e as imagens vão ficar ruins, e testar se a sua edição vai ser capaz de melhorar aquelas imagens. Recomendo que, assim como fotografia, obtenham imagens em local de máxima luz, se forem imagens que precisem ser iluminadas. Se você estiver filmando escuridão, veja ângulos diferentes, coloque uma luz paralela para que a escuridão, aspas, apareça. Nem sempre você quer escuridão total, você quer uma meia luz ou você quer um quarto escuro, ele tem que contrastar com um local mais claro, senão não tem a graça, você só está mostrando uma tela negra. Então tem que vir da claridade, entrando na meia luz e bum, some tudo. Então, se for algo para passar agonia, medo, algumas pessoas escrevem sobre vício, outras coisas querem mostrar que você está mentalmente ou emocionalmente no escuro, tem que vir da claridade para poder ter um impacto maior. Então, façam esses testes, mesmo que você refaça as imagens finais um pouquinho para frente, mas altamente recomendo que a semana 2 seja dedicada a isto. Aí a semana 3 e 4 serão juntando tudo isso, as imagens já obtidas, quem já fizer a imagem final, com o texto, e aí aquela melhoria do texto, aquela, peraí, isso aqui eu acho que está um pouco demais, vou cortar, ou isso aqui precisa ser regravado. Então vocês vão ter 2 semanas de tranquilidade. E detalhe, não deixem também a edição para o fim. Quem domina muito bem a edição, tudo bem. Agora, existem vários programas de edição, né? Muitos trabalham aqui simplesmente, ainda os iniciantes, os alunos, com CapCut, que é bastante limitado. Então, vocês têm que fazer os cortes, né? A contada da história, mas, além de tudo, vocês precisam botar legendas em inglês para essa primeira entrega, porque as recomendações serão dadas já por um pré-júri. Então, isso é vital. Vocês vão ter a oportunidade de produzir o seu filme, mostrar para uma equipe americana qualificada, que vai lhe dar feedback. Aí você tem mais um mês e pouco para melhorar o seu filme e apresentar para os jurados finais, tá? Então, não percam essa oportunidade, não façam meia boca, como a gente chama, porque dessa forma vocês vão estar perdendo a oportunidade de ter a melhor crítica do filme pronto. O filme já tem que vir assim 90% maravilhoso nesta primeira crítica, porque aí vocês vão chegar no 100% para a avaliação final, e isso, obviamente, vai dar-lhes a melhor chance possível de estar, pelo menos, entre os 3 candidatos ou ganhar prêmios especiais. Então, não percam essa linha do tempo, ela é vital. Tá ok? Então, por hoje, nessa aula específica, eu queria enfatizar essa importância da estrutura e de como vocês devem administrar o seu tempo ao longo do concurso. Na próxima aula falaremos de detalhes mais específicos, então, de novo, assinem o canal, fiquem ligados e assistam todas essas aulas, porque elas vão enriquecer altamente, são dicas curtinhas, rápidas e fáceis, e se vocês tiverem algumas dúvidas, entrem em contato com a gente aqui ou nos comentários, ou quem já está participando nas vias formais dos nossos grupos de WhatsApp com os orientadores, para que possamos ajudá-los. Um grande abraço e até a próxima.